Olá, continuando aqui nossa semana bíblica, hoje eu queria falar um pouco da história da Bíblia, de como ela surge e por que isso é importante para a gente ler e compreender a Bíblia. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas queria aprofundar algumas coisas. Eu lembro que no primeiro dia eu falava assim que na própria Bíblia não se diz o que é a Bíblia, né? O que significa Bíblia? A própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia, né? Seria, então, uma palavra posterior, porque Bíblia significa, do grego, livros, né? Livrinhos, uma coleção de livros, né? Porque Biblion é livro, Bíblia é um plural, então seria livros. Quando a Sagrada Escritura fala dela própria, por exemplo, quando Jesus cita o Antigo Testamento, geralmente se diz Escrituras, Sagradas Escrituras. Você nunca leste nas Escrituras tal coisa. Então, temos lá a Escritura, Sagrada Escritura. Às vezes fala Palavra de Deus também, acho que aparece. E aparece oráculos de Deus também. Mas palavra, oráculo, mesma coisa. Então, só para relembrar aquilo que a gente já disse, assim, que a Bíblia não é suficiente em si mesma. A gente precisa daquilo que está por trás da Bíblia e daquilo que a igreja explica em relação à Bíblia. A Bíblia veio da tradição. Em primeiro lugar, no tempo, vem a tradição oral, depois vem os escritos. Agora, se a gente pega desde o Antigo Testamento, assim, quando e por quem e onde foi escrito a Bíblia. Aí é que a gente começa a ter a noção mesmo que a Bíblia não é um livro, mas uma coleção de livros, porque ela foi escrita por mais de 1000 anos. Foram mais de 1000 anos para termos todos os livros da Bíblia escritos. Ela começa a ser escrita lá por volta do ano 1000 antes de Cristo, né? E vai terminar, se a gente considera só o Antigo Testamento, lá por volta do ano 200 a.C. E se a gente considera o Novo Testamento começa a ser escrito ali pelo ano 50 depois de Cristo. Percebam bem, o próprio Novo Testamento ele não começou a ser escrito na época exata de Cristo, mas mais de 20 anos depois, né? Jesus morre por volta do ano 30. No ano 50, São Paulo está pregando e começa a escrever as primeiras cartas. Ali, 60 a 80, os evangelhos e a maioria das cartas já estão escritas. E, por fim, o Apocalipse, lá de 90 a 100, depois de Cristo, o último livro a ser escrito. Então, se a gente arredondar aí de 1000 a.C. a 1100, ao ano 100 depois de Cristo, 1100 anos. Mas é um pouco mais até que isso, né? Porque do Antigo Testamento não temos assim exata certeza qual foi o primeiro livro a ser escrito, porque também não tinham livros escritos, tinham textos que foram sendo reunidos também. Assim, a gente acha que é o Gênesis o primeiro. Não. Mas o Gênesis o próprio livro do Gênesis é uma compilação de textos. Se você pega ali, leia, e que você vai ver isso claramente. Assim, o capítulo 1 do Gênesis e leia o capítulo 2. Eles estão falando a mesma coisa, é o relato da criação. No capítulo 1 é um relato, no capítulo 2 é outro relato. Leiam capítulo 1 e capítulo 2 e vocês vão entender isso. São duas tradições diferentes, são dois textos diferentes que foram juntados ali para iniciar o texto bíblico. Essa ordem dos livros não é exatamente a ordem cronológica. No Novo Testamento fica mais claro isso. Né? Primeiro se escreveram as cartas, os evangelhos vieram um pouco depois.
Tanto que São Lucas fala que, quando ele inicia, assim, muitos já tentaram escrever a mensagem de Cristo antes de nós, e nós então resolvemos escrever aqui, etc. Então, esse processo de escrita acontece dessa forma, por necessidade de pregação mesmo. A Bíblia foi escrita, então, desde o Antigo Testamento, em território ali judeu, israelita, Palestina, naquela região toda, mas posteriormente, com as várias guerras, invasões, reinados, deportações, exílios, ela vai sendo escrita em lugares diferentes também, Reino do Norte, Reino do Sul, e por fim lá temos a tradição grega de Alexandria, que é no Egito, que é de onde se traduziu todos os textos que já existiam do hebraico e alguns textos já escritos somente em grego, né? Que são os livros que temos na Bíblia Católica. Os apóstolos, já disse isso aqui, utilizaram na sua pregação o texto grego do Antigo Testamento. Tanto se você pega alguns trechos que eles citam o Antigo, você vê que é idêntico ao texto grego e não uma tradução do texto hebraico. Isso porque o grego, na época de Jesus, na época dos apóstolos, era a língua internacional, era a principal língua comercial internacional da época. Então era a principal língua. O hebraico era uma língua mais litúrgica, mais local. Aliás, já nem era mais uma língua local, era uma língua dos textos só, porque naquela região se falava o aramaico e não o hebraico. O aramaico já é uma língua mais popular a partir do hebraico. O próprio grego também, o grego utilizado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não é o grego clássico, o grego erudito, lá, o grego dos filósofos, mas é o grego falado, é o grego koiné, é o grego popular. Então, você vê que era uma preocupação de pregação mesmo. Assim, o texto foi escrito para ser lido, para ser utilizado nas assembleias, nas pregações. Essa história da Bíblia, né, que se confunde aí com a história humana, com a história da escrita, né? A própria invenção da escrita é um processo importante aí para codificação dos textos sagrados, né? A escrita vem lá do ano 4000 a.C., lá os alfabetos fenícios, que daí vai chegar no texto bíblico escrito, né? Porque, pensam bem, o Gênesis, por exemplo, ele conta a história do início do mundo. Quem estava lá para contar essa história? Quem estava lá para redigir? Não tinha ninguém, não foi Adão que escreveu. Por muito tempo se acreditou que todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram da escrita de Moisés. Eram escritos de Moisés. Então, quem era o autor do Pentateuco? Era Moisés. Mas a pesquisa bíblica mais recente diz assim, não pode ter sido Moisés que escreveu. É de uma tradição que vem de Moisés, né, que começa a escrever, que começa a compilar aquelas tradições antigas. Mas, por exemplo, no Pentateuco se conta a história de Moisés. E se conta, inclusive, a sua morte. Como que Moisés vai escrever sobre a sua própria morte? Né? Então, são coisas a se pensar. O texto bíblico passa por muitas mãos, passa por uma tradição humana, e Deus quis que fosse assim. E Ele garante ali a sua inerrância, não no que o autor está escrevendo, o redator, o copista, mas na interpretação que a igreja faz sobre isso. Agora, para entender a Bíblia como um todo também, é importante, e aqui infelizmente não dá para a gente contar tudo isso, não dá nem para resumir, ter uma noção da história do povo de Israel, ou do povo judaico,
porque se confunde com a história da Bíblia, se confunde com a história da salvação. A história de Deus que cria o mundo, cria o ser humano peca por liberdade, e Deus vai sempre tentando resgatar o homem deste pecado, trazê-lo de volta, faz aliança com Noé, chama Abraão, chama Moisés, tenta resgatar o povo peca, resgata de novo. E essa é a história da salvação. Deus vai preparando esse povo de cabeça dura, vai preparando esse povo, e desse povo ele escolhe esse povo justamente para isso, para fazer essa preparação, e chega lá no que depois a carta aos Hebreus vai chamar de plenitude dos tempos, assim, um tempo propício, que o povo está minimamente preparado para receber o próprio Filho de Deus. E Deus então se encarna, né, no seio da Virgem Maria. Ele nasce naquele povo que está sendo preparado, naquela época que Deus preparou, e várias outras coisas. Isso, Bento XVI e outros autores escreveram assim. Foi uma confluência de fatores que fez com que Deus escolhesse aquela época, aquele povo, aquele lugar, para se encarnar, para deixar a sua mensagem definitiva, a sua revelação definitiva. Porque Jesus é a revelação definitiva. Tanto que a Dei Verbum, um documento do Vaticano II, fala que depois de Jesus Cristo não há de se esperar nova revelação pública. Quer dizer, a gente não tem que esperar mais nenhuma revelação em termos de fé, de doutrina, depois de Jesus Cristo. Ele ensinou tudo. O que a igreja faz depois é sempre confirmar, reensinar, ensinar de uma forma nova, comunicar melhor aquilo que Jesus já ensinou. E o texto bíblico nos ajuda muito nisso, porque ele cristaliza ali o que foi dito, né? Está escrito, está escrito. Então, cabe a gente sempre retomar o texto bíblico para não reinterpretar, seria uma palavra errada, mas para comunicar de uma maneira melhor aquilo que foi dito. Então, tem coisas ali que a gente só vai descobrindo com o estudo, com o andar aí dos tempos. Por isso que a igreja proclama dogmas, né? Porque tem muitas questões que estão em discussão ainda, né? E, por exemplo, o último dogma proclamado por um papa, dogma da Assunção da Virgem Maria, isso não está explícito na Bíblia, mas está implícito, assim, por meio da interpretação, por meio de outras doutrinas que estão mais explícitas na Bíblia, se chega à conclusão, não, se tal coisa é assim, consequentemente, tal outra coisa vai ser assim. Se Maria foi concebida sem pecado em virtude do filho que ela teria, que é o Filho de Deus, que não poderia ter a mancha do pecado original, ela não poderia então ter a consequência do pecado original, que é a corrupção do corpo, e ela então é preservada, não só do pecado original, mas preservada daquela corrupção do corpo, até como um prêmio, né? E a primícias da nossa ressurreição também. Depois de Jesus Cristo, somente sua mãe foi elevada de corpo e alma ao céu. São consequências das doutrinas bíblicas, são coisas que a igreja vai formulando durante o seu tempo, né? E que vão sendo esclarecidas através da pregação, da tradução das Sagradas Escrituras, por esse ministério da igreja que a gente chama de magistério, assim, o poder de ensinar autenticamente aquilo que Deus quis dizer. Então, voltando aqui na história, eu disse que a história de Israel é muito importante para a gente entender a doutrina bíblica, mas não é essencial também. Os detalhes históricos, a quantidade de reis, isso tudo está escrito na Bíblia para nosso conhecimento,
Mas para ensinar, assim, o núcleo do ensinamento é isso, que Deus preparou esse povo, Deus estava sempre presente para ensinar, para recobrar a sua aliança, renovar a aliança, e através daquelas várias passagens, vários problemas que o povo teve, ele vai preparando até que, enfim, Deus se encarna, né? Deus se faz homem e no meio de nós, então ele ensina da sua própria boca, né? A própria palavra de Deus, por meio do próprio Deus, chega até nós e posteriormente vai ser escrita pelos apóstolos, evangelistas, e nós então temos esse belíssimo texto que, junto com a tradição, a gente chama de depósito da fé. Queria falar também de alguns outros detalhes da história da Bíblia, que são, no mínimo, curiosidades, mas também são importantes para a gente entender. Já falei aqui da coleção dos livros, né, que a Bíblia é uma coleção de livros. Ao todo temos 73 livros na Bíblia católica. Alguns contam 72, outros contam 73, é porque, dependendo da tradução, da tradição de escolha dos livros ali, se faz uma divisão entre os livros diferentes. Então, o livro, por exemplo, da Lamentações, em algumas traduções era colocado junto com o livro de Jeremias. Então, às vezes dá 73, mas se contar junto vai dar 72 livros. É mais ou menos o mesmo problema que acontece nos Salmos. Em algumas Bíblias, por isso tem duas numerações de Salmos. A gente vê lá Salmo 102 e 103. É porque em uma tradição, em uma coleção de textos, ele é dividido de uma maneira, e em outra é de outra. Aí dá diferença de numeração. Isso já é interessante. Essa numeração de capítulos e versículos não é original da Bíblia. Ela não foi escrita com capítulos e versículos. Também aqueles títulos que vêm nas nossas Bíblias, aquilo não está no texto bíblico. Aquilo foram divisões que o editor moderno coloca para facilitar a localização dos textos, facilitar a citação, facilitar a nossa leitura. Essa divisão, por exemplo, de capítulos vem lá do ano 1200 e pouco, né, por um monge inglês. Isso é a divisão de capítulos. A divisão de versículos demorou mais ainda, foi no século XVI, tá? Então, para você ter uma ideia, a evolução aí do texto bíblico que nós temos. A Bíblia toda conta uma história, que a gente já disse aqui, a história da salvação, que a gente pode ir tentando fazer uma linha do tempo, as etapas dessa revelação bíblica. Primeiro, começa lá no primeiro livro da Bíblia, a criação, né? Que é o primeiro anúncio da salvação. Então, tenha isso em mente. A Bíblia fala de salvação. A Bíblia fala de salvação, né? Essa história de Deus querendo resgatar o homem, porque o homem, desde o início da criação, ele pecou, ele se rebelou contra Deus. Deus está sempre tentando buscar resgatar esse homem. Isso é salvação. É uma história de amor, né? O amor de Deus pelos homens, né? Então, lá na criação já ocorre essa. Deus cria porque Ele é bom, porque Ele ama e quer comunicar o seu amor às suas criaturas. Cria o homem à sua imagem e semelhança para comunicar a Ele o seu amor, para que o homem participe dessa alegria, desse amor de Deus. O homem, por ser livre, por ser semelhante a Deus, inclusive na liberdade, na vontade, na inteligência, ele tinha essa possibilidade. Ele não era obrigado a amar a Deus. Então, ele escolhe mal, peca e
traz, em consequência, o pecado, que é a desobediência, o afastamento de Deus para toda a sua descendência, né? É o que a gente chama de pecado original. O pecado original em nós não é uma culpa, a gente não cometeu o pecado, o primeiro pecado, mas a gente traz as consequências. É como um pai de família que esbanja seus bens, perde tudo. Assim, os filhos não têm culpa, mas os filhos vão sentir a consequência disso, vão passar necessidades aí, e os filhos, os netos, por causa de algo que o primeiro pai fez, né? Então, o pecado original é mais ou menos isso. A gente traz essas consequências do pecado. A gente não pecou, mas traz essas consequências. E Deus vem na sua história, na história humana, tentando resgatar o homem. Faz aliança com Noé. A história de Noé é um belíssimo conto ali com várias tipologias, né? Assim, a arca é uma prefiguração da igreja. Você pega as medidas da arca, é a medida do templo que vai aparecer depois, assim. Então, é um texto, é uma história, a gente acredita que seja real, mas os seus detalhes, eles existem para servirem de sinal, né? Uma leitura tipológica, analógica, tem um sentido espiritual também. A gente não pode se deter aos detalhes históricos, até porque é aquilo que eu já disse, o texto foi escrito posteriormente. Não é alguém que estava lá junto com Noé que foi fazendo o diário de bordo do que estava acontecendo. Foi uma história contada posteriormente. Depois vem a história de Abraão, da escolha de Abraão. Ele sai da sua terra para formar um povo, e é desse povo, dos filhos de Abraão, que vai surgir o povo de Israel, que vai ser o povo de onde Deus está preparando para receber o Filho de Deus. Antes de chegar aí no Filho de Deus, a gente tem toda aquela história do êxodo, saída para o Egito, e depois a fuga do Egito. Depois vem o período da monarquia lá com Davi, depois a queda da monarquia, exílio da Babilônia, enfim, toda essa história para chegar em Jesus Cristo, plenitude da revelação. Jesus Cristo morre em virtude dos nossos pecados, mas ressuscita porque é Deus, e assim abre a nós a possibilidade da salvação definitiva. Para que essa mensagem chegue a nós, ele funda a igreja sobre os apóstolos, garante aos apóstolos a infalibilidade da doutrina, e essa história da igreja só vai ter fim na parousia, né, que é a segunda vinda de Cristo, quando ele virá para pôr fim a toda a história e fechar então a história humana, a história do nosso mundo, com a ressurreição e o julgamento final. Essa é a história de toda a Bíblia. Em termos de história, é isso que a Bíblia conta, né? E, como já disse aqui, o importante é ter em mente essa história e a doutrina por trás dessa história. Tudo que a Bíblia ensina é em virtude dessa história da salvação. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. O Antigo Testamento prefigura o Novo. O Novo retoma o Antigo. Então o centro é Cristo, é a nossa salvação, é Deus feito homem. E a igreja está aí nesse mundo pós-bíblico, né, para levar justamente essa mensagem, seja através do próprio texto da Bíblia, seja através da pregação e do ensino, da tradição e do magistério. Retomando um pouco a história dos livros da Bíblia, né? Já falei aqui que ela foi escrita por mais de 1000 anos. Temos aí uma etapa anterior à Bíblia, de tradição oral, lá desde a origem. Abraão não escreveu nada. Enfim, os patriarcas.
Depois temos a etapa de Moisés, ali se começa também com uma etapa oral. Uma etapa oral. Começa a aparecer alguns textos depois, mas os textos só vão começar mesmo a ser escritos definitivamente na etapa da monarquia, que é justamente ali por volta do ano 1000, né? Porque a monarquia é uma estrutura de governo, uma estrutura de nação, que tem ali seus escribas, as pessoas que escrevem, as pessoas que anotam, toda uma estrutura burocrática que possibilita a escrita mais sistemática, e isso facilita, então, a escrita do texto bíblico do Antigo Testamento. Na história de Israel temos lá a história da divisão do reino, né? Divide as 12 tribos e depois várias guerras, várias brigas, e divide Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá, e isso faz com que também surjam diversas tradições, diversos textos bíblicos diferentes, que depois também vai vir o exílio da Babilônia, lá pelo ano 500 e pouco, né, antes de Cristo. Lá no exílio da Babilônia também são escritos vários textos proféticos, principalmente, e depois volta do exílio para uma etapa do judaísmo, né? Volta lá o judaísmo, recobre os textos bíblicos, o Pentateuco, e começa ali a juntar todos esses textos, e essa história só vai terminar ali por volta do período helenístico, né? Quando o período grego, tem lá a revolta dos Macabeus, depois do ano 200 antes de Cristo, né? De 200 a 100 e pouco, de forma que termina ali com os Macabeus a escrita bíblica, né? Por volta do ano 60 antes de Cristo temos a dominação romana, e o texto bíblico do Antigo Testamento já estava todo pronto. Começa então a etapa do Novo Testamento, com a vinda de Jesus e a escrita dos primeiros livros. Já disse aqui, Tessalonicenses, o primeiro texto do Novo Testamento, as cartas aos Tessalonicenses, por volta do ano 50. E depois vem as outras cartas de São Paulo também, né? As grandes cartas, Coríntios, Gálatas. E aí vem toda a história de São Paulo, né? Também foi preso, etapa do cativeiro, e ele escreve algumas cartas preso, né? Filipenses, Colossenses. Depois, isso é cartas que ele escreve direcionadas a comunidades, né? Coríntios, Gálatas, são o nome das cidades. Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filipos, a cidade, Colossenses, Colossos, Efésios, Éfeso. E depois escreve também cartas direcionadas a uma pessoa específica, que a gente vai chamar de cartas pastorais, né? A Timóteo, Tito, Filémon, que é uma cartinha, né? Um bilhete. E aí vem os evangelhos, né? Por volta aí São Paulo está terminando o seu período, 60, por volta do ano 60 e pouco, e ali concomitantemente, em outro lugar, ali na região, os evangelistas começam os seus textos. Marcos e Mateus são os primeiros, ainda há uma discussão qual que veio primeiro, se Mateus ou se Marcos. Isso não é definitivamente importante para nós que queremos apenas ler a Bíblia, entender a doutrina, né? É uma discussão entre especialistas, exegetas. Mas temos Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos, porque eles têm muitos textos em comum. Então, temos aí diversas teorias de que eles utilizaram ou um ao outro, ou uma fonte comum, ou aproveitaram textos que já existiam de um ou de outro. Por isso, não se tem muita certeza. Porque também isso é interessante e importante. Não temos nenhum texto original da Bíblia. Nenhum. Todos se perderam.
que temos, os mais antigos, mesmo os mais antigos do século I, são cópias manuscritas. O original ali do apóstolo, do Antigo Testamento, muito menos, são todas cópias. Não temos o texto autógrafo do evangelista de São Paulo, porque o material era muito frágil, papiro, pergaminho, isso se perde com o tempo. Então havia necessidade, posterior a isso, de que os copistas constantemente tivessem que fazer cópias. As cópias, durante quase dois milênios, foram feitas manualmente, copiando, para que não se perdesse. Né? Bem, essa é um pouco da história da Bíblia. Vocês vejam aí se tem alguma dúvida quanto a isso, porque no próximo vídeo eu queria esclarecer um pouquinho dos textos bíblicos em relação aos gêneros literários, tipos de texto. Vai ser uma coisa breve, uma coisa só para a gente ter uma noção, para que quando a gente ler a Bíblia, a gente ter essa noção, esse entendimento, que a Bíblia tem também uma história textual, uma história humana por trás, que nos ajuda a entender a mensagem, né? E daí a gente vai falar dos sentidos do texto para começar a entender como que se interpreta a Bíblia, como que a gente extrai ali a mensagem, a palavra de Deus do texto bíblico. Até o próximo vídeo.